Boa tarde, a paz do Senhor. Entrando aqui hoje num horário mais cedo, porque o Senhor colocou no meu coração para que pudesse entrar esse horário. Então o Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de quem precisa ouvir a palavra, Ele sabe o momento e a hora exata, né, de estarmos transmitindo a palavra. Então o nosso Deus, que é poderoso, que é vivo, e que opera todas as coisas em nós e através de nós, Ele fala através do seu Espírito nessa tarde aos nossos corações. Eu quero louvar ao Senhor, né, por essa oportunidade e agradecer por todos que puderem, né, estar presentes e também estar compartilhando a palavra de Deus, para que nós possamos anunciar, né, o reino e assim alcançar vidas e almas para o reino dos céus. Né, o nosso Deus, Ele é bom e Ele é poderoso e Ele é fiel. E Ele chega no momento exato. Então, geralmente eu faço à noite, né, a live, mas o Senhor falou para eu entrar agora. E nós estamos aqui para obedecer. Então, quando nós obedecemos, nós transmitimos aquilo que Deus quer para determinada pessoa. Porque eu tenho certeza que tem alguém neste momento que está precisando dessa resposta, dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então, essa palavra, ela vai de encontro, ela vai trazer resposta, e ela vai trazer, aleluia, vitória para a sua vida. Eu creio, porque a palavra do Senhor, ela é bênção para nossas vidas, e ela se renova dia após dia, manhã após manhã. Quantas das vezes uma palavra do Senhor reanimou, né, o meu dia, o meu ânimo, trouxe alegria, trouxe resposta. Quantas das vezes eu estava em momentos de aflição e ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra, o Senhor Deus alegrou o meu dia. Então não é que as circunstâncias momentaneamente ou de repente elas vão mudar. Não, o que muda é a nossa maneira de pensar, a nossa visão, nosso entendimento de quem é Deus, da nossa conexão com o nosso Pai, que vai fazer toda a diferença. A palavra do Senhor no Salmo 23 vai falar que Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque ele estava firmado na presença do Senhor, ele estava andando por lugares difíceis. Quantas vezes Davi foi perseguido, né? E à beira da morte ali, perseguido por Saul, com medo de perder o trono para Davi. E Davi, passando aquelas situações todas, ele permaneceu porque ele estava firmado no Senhor. O seu cenário não era um cenário propício, não era um cenário bom naquele momento, que ele estava sendo experimentado pelo próprio Deus. Mas ele tinha a sua esperança firmada no Senhor. Então é a palavra de Deus que traz esperança para nós, que o nosso cenário vai mudar, que momentaneamente nós possamos estar vivendo uma situação crítica, difícil, devastadora, mas é a palavra que traz alegria e ânimo ao nosso coração, amém? Então, se você puder, compartilha a palavra do Senhor com seus amigos, com o máximo de pessoas, para que almas se rendam aos pés do Senhor, que vidas sejam transformadas, porque é pelo poder da palavra de Deus que tudo se transforma, amém? Deus abençoe a vida de você, Joel, amém? 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, Deus me deu essa palavra, eu ministrei essa palavra domingo na igreja, e o Senhor continua falando forte ao meu coração, então eu tenho certeza que vai ser bênção, vai ser resposta para a sua vida, no nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 30, e a palavra do Senhor diz assim: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos foram levados cativos. Então Davi e o seu povo e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Geslita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi
se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha só que coisa linda. Olha que palavra poderosa. Que bênção dos céus para a nossa vida nessa tarde de hoje. Por mais que venhamos a passar lutas, aflições, situações difíceis, nós devemos nos animar, nos reanimar no Senhor. Vai bater a sua porta o dia mau. Vai chegar na sua vida a dificuldade. Vão surgir situações permitidas pelo próprio Deus, porque o mal não nos atinge sem a permissão do Senhor. Mas, aleluia, nós temos em quem nos reanimar. O seu Deus, aleluia. A palavra foi muito clara. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ele tinha alguém. Aleluia, glória a Deus. Os inimigos vieram, né? A história, a palavra vai nos falar que Davi aqui, ele estava fugindo de Saul. Então ele se acampou com o seu povo, com aqueles que se aliaram a ele. E Davi, né, formou sua família, e a família foi crescendo, e os homens que estavam com ele também tinham suas famílias, seus filhos. E Davi era um homem de guerra. E Davi se aliando ali na terra, junto com os filisteus, aleluia, Davi, ele vai à guerra. Os filisteus iam guerrear contra Israel, contra Saul. Então Davi diz para eles que eles também vão guerrear contra o povo de Israel. Só que Deus não queria que Davi fosse guerrear contra o povo de Israel, porque aquele povo seria o povo que ele iria liderar. Seria o povo em que ele iria ser rei daquele povo. Então, como ele iria guerrear contra aquele povo? Aleluia. Então, o que acontece? Davi sai de Ziclag para poder, junto com os filisteus, guerrear contra Israel. Quando ele sai, ele deixa a sua casa, a sua família e seus filhos desprotegidos, porque a maioria dos homens sai com ele para a guerra. E os amalequitas, sabendo disso, se aproveitam disso para ir até a casa de Davi saquear e roubar tudo aquilo que eles tinham. Tudo mesmo. Não só os filhos e a família, mas os bens, tudo. Leva tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi chega até os filisteus, os príncipes dos filisteus falam para Davi, nós não vamos aceitar você guerreando conosco. Por quê? Porque você era servo de Saul. Então eles desconfiaram que no meio da batalha, Davi pudesse traí-los e ficar do lado de Saul. Ou dar alguma direção, né, da forma como eles fossem guerrear para vencer. Então eles falam, volta para a sua cidade, você e os seus homens, e nós vamos guerrear contra Israel. Aleluia. A estratégia de Deus, ela é maravilhosa, ela é perfeita na nossa vida. E aí, quando Davi volta para Ziclag, o que acontece? Chega lá, estava tudo destruído, queimado e as suas famílias levadas cativas. Então, eu entendo que o Senhor não permitiu que Davi fosse guerrear contra Israel, também porque ele precisava voltar para socorrer a sua família, a sua casa, o seu povo, aleluia, que estava em cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Davi chega e vê aquela situação, a palavra vai dizer que todo aquele povo chorou muito em alta voz, até não ter mais lágrimas, forças para chorar. Perder as forças, aleluia, perderam as forças. Por quê? Porque eles não imaginavam que iam encontrar aquele cenário. Quantas das vezes nós saímos em guerra, em batalha, às vezes saímos para o trabalho, saímos para os nossos afazeres e quando chegamos em casa nos deparamos com um cenário difícil, com uma situação complicada, que nós muitas das vezes não sabemos o que fazer e às vezes até choramos e perdemos as forças, perdemos o ânimo, perdemos o vigor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Davi, após isso acontecer, ele se reanimou no Senhor. Não vai dizer que o povo se reanimou no Senhor, vai dizer que ele se reanimou, ou seja, o Senhor vai sempre levantar um que vai ter a visão, que vai ter o entendimento, aleluia, que vai liderar, que vai se posicionar em prol de muitos. Então Davi levanta, se posiciona, aleluia, e vai e diz assim, no versículo 7, 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, de fato alcançarás, e tudo libertarás. Aleluia, olha a resposta de Deus para você. Olha a resposta do Senhor para a nossa vida nessa tarde, glória a Deus.
Existem momentos em que nós não sabemos o que fazer, mas Davi consultou o Senhor. Em toda situação da nossa vida, nós devemos consultar ao Senhor. Nós não devemos agir sem antes ter a direção do nosso Deus. Sabe por quê? Para sermos vitoriosos, porque quem vai dar a direção, aleluia, vai ser Deus. Davi sabia que aquele povo era muito forte. E quem vai atacar, quem vai saquear, quem vai roubar, com certeza não está despreparado. Então Davi sabia que aqueles homens estavam preparados. Aleluia. E aí ele consulta ao Senhor se ele deveria ir, se ele ia ser vitorioso naquela perseguição, porque o desejo dele era resgatar a sua casa, a sua família. O desejo dele é que o povo dele estivesse bem. E esse é o desejo do nosso coração, que a nossa família esteja bem, que a nossa casa esteja bem. E nós, às vezes, não sabemos como fazer para que essa harmonia retorne ao nosso lar. Mas na direção do Senhor nós temos, aleluia, a resposta. E o Senhor diz para Davi: persegue-o, porque de fato alcançarás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tudo libertarás. Ou seja, nada vai ficar na mão do inimigo. Aquilo que é teu, o Senhor não vai deixar na mão do inimigo. O Senhor não vai deixar a tua alegria na mão do adversário. O Senhor não vai deixar a tua casa na mão do adversário. Aleluia. O Senhor nos deu algo por herança. E essa herança o inimigo não tem o direito de permanecer com ela. Então Davi vai e se levanta com seus homens, parte atrás daqueles homens para recuperar as suas famílias. E no meio do caminho, o Senhor Deus, aleluia, ele trabalha de uma maneira perfeita, que ele vai colocando tudo no seu devido lugar para nos abençoar, para nos ajudar. Coloca pessoas, situações, cria situações, tira uma coisa de um lugar, coloca em outra, tudo para a honra e glória do nome dele. No meio do caminho, Davi encontra um homem que estava passando fome, passando necessidades, porque ele ficou doente. E aquele exército não queria carregar ele doente, então deixou ele à beira do caminho para a morte, para morrer. E Davi passa e encontra aquele homem, e aquele homem era um dos homens dos amalequitas, aleluia, e Davi o alimenta. Glória a Deus, olha só, o que Deus faz, aleluia, muitas das vezes nós temos que alimentar o nosso inimigo, quando o Senhor nos ordena. Então Davi alimenta aquele homem e faz um trato com aquele homem, para que aquele homem pudesse dizer aonde é que foi, aleluia, que os amalequitas haviam levado a sua família, levado o seu povo. E aquele homem faz a ele um pedido: se eu te disser aonde, aleluia, eles foram e aonde eles estão acampados, você não me entrega, aleluia, para o rei dos amalequitas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai colocar, aleluia, alguém do teu lado, louvado seja o nome do Senhor, para te dar a estratégia da vitória. Muitas das vezes até alguém do lado do inimigo. O Senhor vai criar uma situação para que aquela pessoa venha beneficiar, se for necessário, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí aquele homem diz, né, que ele poderia descer por tal lugar, dando a direção que Davi precisava para alcançar. Uma coisa muito interessante, aleluia, que vai estar lá no versículo 16. Quando Davi desce para encontrar os inimigos, olha só o que ele encontra. E é assim muitas das vezes que nós olhamos, momentaneamente. Às vezes a situação é assim. Versículo 16. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 16. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ou seja, os inimigos de Davi estavam fazendo festa, porque foram até a terra dos filisteus e levaram cativos todo o povo. Olha só que coisa interessante. O inimigo, quando ele coloca a mão naquilo que é nosso, ele começa a fazer festa. Ele começa a se alegrar. É nesse momento aí que Deus entra. Por quê? Porque ele se distrai. Eles acharam que já estavam vencidos e já tinham vencido e estavam se vangloriando de tudo aquilo que eles foram lá e saquearam. Só que é neste momento que Davi chega, versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou,
senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Ou seja, o Senhor vai destruir. Aleluia. Diante de ti não vai ficar o teu adversário. Por quê? Porque o Senhor vai te dar estratégia para destruir. E os que não destruir vai ter que fugir da tua presença. A palavra do Senhor diz que o mal por um caminho vem, por 7 ele voltará. Vai fugir, aleluia. Então, tão somente nós precisamos ter o quê? Qual é a direção da palavra nessa tarde? Busca a direção no Senhor. Ore ao Senhor. Davi buscou, consultou ao Senhor. Eu posso ir, aleluia, eu vou vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não venceu porque ele foi com 600 homens à guerra. Davi venceu porque ele foi debaixo de uma palavra. Aleluia. E é a palavra do Senhor nessa tarde que está sendo liberada para a tua vida, é que vai fazer você vencer. É o caminho que Deus vai te guiar a partir de hoje, que está te direcionando, é que vai fazer você, aleluia, vencer os teus inimigos. E os que não forem mortos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes nós estamos falando do nosso inimigo espiritual, o que não forem mortos vai fugir da tua presença. Não vai permanecer, porque a glória do Senhor vai se manifestar. Vai ter um testemunho de milagre neste lugar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o que o adversário queria ver Davi o quê? Triste e derrotado, porque havia perdido seus filhos, as suas filhas e as suas esposas. Havia, aleluia, sido derrotado porque foi levado cativo toda a sua casa. E aqueles homens ainda daquele território queriam apedrejar Davi, querendo culpar Davi por aquilo. Glória a Deus. Mas só que Davi se reanima. É tarde de se reanimar no Senhor. É tarde, aleluia, de se reanimar na presença de Deus, porque o Senhor vai dar estratégia de vitória. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo que foi roubado, aleluia, será resgatado. Aleluia, eu não sei se nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, é a tua saúde que foi roubada, é a tua alegria, se é a tua família, aleluia, se é o convívio social, se é o convívio familiar, se é o trabalho, louvado seja o nome do Senhor, se é o teu ânimo, o teu vigor, se é a tua saúde, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que foi roubado, o que foi saqueado, quando você não estava vendo, porque o inimigo ele trama pelas costas, aleluia. Quando Davi não estava, eles foram lá escondidas e levaram aqueles que não tinham como se defender, porque eram mulheres e eram crianças, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas esqueceram que Davi tinha um Deus, aleluia, esqueceram, aleluia, quem Davi servia, que era um Deus todo-poderoso, e é o nosso Deus, e ele foi consultar o Senhor, e ao consultar o Senhor dá vitória para ele. É no consultar o Senhor que nós temos vitória, aleluia. É no consultar o Senhor, aleluia, que vem a resposta para as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha ânimo nessa tarde, aleluia. Tenha ânimo nessa tarde, porque o Senhor Deus nessa tarde está te dando vitória. Persegue o teu inimigo em oração, persegue o teu inimigo no jejum, persegue o teu inimigo fazendo a obra do Senhor, aleluia. Não fique parado, não fique desanimado. Existe o tempo de chorar, de lamentar, mas existe o tempo de se reanimar, e o tempo chegou. Esse é o tempo de se reanimar, aleluia. Versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Glória a Deus. Não só levaram as mulheres, levaram o sustento, levaram tudo aquilo que eles poderiam sobreviver. Glória a Deus. Mas a partir daquele dia, tudo estava sendo devolvido, tudo estava sendo resgatado. O Senhor não permitiu que Davi fosse guerrear por outros povos, mas o Senhor fez Davi voltar e guerrear pela sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o momento de guerrear pela sua casa. Esse é o momento de guerrear pela sua família. Esse é o momento, aleluia, de trazer de volta,
aquilo que foi roubado de dentro do teu lar. No momento, aleluia, em que você havia saído para fazer aquilo que o Senhor às vezes tocou no seu coração. Muitas das vezes nós saímos para fazer a obra e o inimigo das nossas almas, ele vem atacar a nossa família. Muitas das vezes nós estamos trabalhando na obra do Senhor e somos saqueados no meio do caminho. Aleluia, mas o nosso Deus é aquele que dá vitória. O nosso Deus é aquele que te trouxe aqui para trazer resposta para o seu coração. E está dizendo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque quando nós consultamos ao Senhor, aleluia, com certeza nós não ficamos sem resposta. Nessa tarde, a resposta do Senhor para a tua vida. Aleluia, vai haver restauração, vai haver restituição. Só que nós não podemos baixar a guarda. Nós estamos em posicionamento de guerra. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Não é tempo de olhar para trás e falar assim, já se passou tanto tempo, né? Porque Davi falou, Senhor, se eu perseguir ele, será que eu vou alcançar? Por quê? Porque ele não sabia há quanto tempo aquilo tinha acontecido. Aleluia. E aí, a quanto de distância aqueles homens, aquele povo, aquele exército inimigo estava longe dele. Aleluia. Mas ele não se acomodou. Dentro do coração dele, ele não se acomodou. Como que eu vou ficar sem a minha família? Como que eu vou ficar sem as minhas coisas? É meu de direito. Então eu quero de volta o que é meu. Isso precisa arder dentro do nosso coração. Não se acostume, aleluia, em aceitar perder as coisas e não reaver novamente. Então Davi, Senhor, se eu perseguir eles, eu vou alcançá-los. Se eu guerrear com eles, eu vou vencer. Aleluia. Ele não estava falando com o Senhor. Ele não disse assim, Senhor, eu tenho um exército. Eu vou lá e vou trazer de volta. Não. Ele sabia, aleluia, que tudo o que era dele foi o Senhor que havia dado. Então ele estava colocando nas mãos do Senhor. E nós precisamos fazer isso, colocar tudo nas mãos do Senhor para que nós possamos alcançar a vitória. Glória a Deus. Eu não sei para quem o Senhor trouxe essa palavra nessa tarde. Para quem, né? Porque eu falei, como quem entrou depois, eu retornei fazer as lives, mas eu tenho feito à noite, né? Às 6h30, toda terça-feira. Mas hoje o Senhor falou, entra à tarde, entra nesse horário, porque eu vou trazer resposta para alguém. Então o Senhor Deus está falando comigo, mas também está falando ao seu coração. Aleluia. Tudo aquilo que foi perdido, o Senhor está dizendo, ainda é tempo de você se reanimar e restaurar. Nada está perdido. Davi chegou, a cidade estava queimada. Não tinha gado, não tinha ovelha, não tinha esposas, não tinha filhos, não tinha nada no lugar. Só tinha dor, só tinha lamento, só tinha desespero. Aleluia, mas ele se reanimou no Senhor. É tempo de se reanimar no Senhor. É tempo de reaver aquilo que é seu, de direito, de tomar posse daquilo que Deus te deu. Aleluia. É a salvação da sua casa? Se reanima no Senhor. Busca mais um pouco. É alguém que você quer ver aos pés do Senhor, caminhando do seu lado, glorificando o Deus que você serve, servindo o mesmo Deus? Busque ao Senhor. Davi consultou o Senhor. Pede estratégia. Davi recebeu estratégia para trazer tudo de volta, para trazer, aleluia, né? Porque o Senhor ainda disse para ele, de fato os alcançarás e tudo libertarás. Estava cativo na mão do inimigo. O que está cativo na mão do inimigo? Aleluia. Coloca isso em joelho, em oração, em jejum, na presença do Senhor. Porque ele está dizendo, tudo libertarás. Não é palavra minha, é palavra de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. É palavra do Senhor para a nossa vida. Vai atrás, corre atrás, aleluia. Busca. Porque será libertado. Porque você trará de volta. Porque você terá um testemunho para contar. Davi aqui estava prestes a assumir a cadeira de rei. Porque nessa guerra que os filisteus iam ter com Saul e Israel, que Deus não permitiu que Davi fosse, Saul foi morto. Então o inimigo queria fazer o quê? Davi pode até sentar na cadeira de rei, mas vai sentar na cadeira de rei, aleluia, faltando
a sua família, faltando a sua casa. Os seus vão estar cativos. Então, quer dizer, ele ia receber uma bênção de Deus por incompleta? Jamais. O Senhor não dá nada incompleto. O Senhor faz a obra completa, total. E logo após ele reaver isso, enquanto ele estava lutando, enquanto ele estava lá matando os inimigos, aleluia, os filisteus estavam guerreando contra Israel e Saul sendo morto. Ele estava guerreando, buscando de volta a sua família. E Deus o honrou, aleluia. E Deus o honrou, e logo após ele sentou na cadeira de rei, para governar todo Israel. Ele estava passando por uma grande prova, porque aquilo ali foi uma grande prova da parte do Senhor. Se nós estamos passando uma grande prova, se reanima no Senhor, porque Ele vai dar vitória. Não tem vitória sem luta. E nós precisamos permanecer e saber que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra na nossa vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, com o Teu Espírito Santo, continuar falando nos nossos corações, nos reanimando, nos dando direção, e que nós buscamos a parte do Senhor. E o Senhor, nessa tarde, não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão. Não abra mão do ministério, não abra mão da família, não abra mão, aleluia, da sua saúde, do seu bem-estar. Não abra mão do que Deus colocou no seu coração, dos seus sonhos, não abra mão. Aleluia, ainda é tempo de correr atrás e reaver e viver o extraordinário de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e que o Espírito Santo de Deus continue falando e te dando a direção necessária nessa tarde de hoje. No nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Apresente ao Senhor no seu coração a sua causa, e eu tenho certeza que Ele vai te visitar e te dar vitória. Depois você ainda vai voltar e dar um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, nessa tarde eu me coloco, ó Deus, em oração juntamente com teus filhos, tuas filhas, Senhor, que entraram aqui, que vão assistir depois. Meu Deus, eu sei que a tua palavra ela não volta vazia, e eu tenho certeza que ela alcançou uma mente, um coração, uma casa, um lar. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que se levantou para trazer tristeza, derrota, Pai, no cenário, na vida dos seus filhos, está caindo por terra hoje. Porque Davi, Senhor, ele foi pego de surpresa, Pai. Mas o Senhor Deus deu estratégia e deu vitória. O teu filho, Senhor, teu servo, pôde lutar, batalhar, guerrear e reaver tudo aquilo que ele havia perdido, tudo aquilo que havia sido levado cativo, tudo aquilo que havia sido roubado. Então, Pai, no nome de Jesus, o Senhor é justo e o Senhor é fiel. Aleluia, em nome de Jesus. Então, Senhor, nessa tarde, aquilo que foi roubado dos teus filhos, que o Senhor Deus venha dar estratégia para que eles venham lutar, batalhar e reaver de volta. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha restituir em porção dobrada, seja na área física, seja na área financeira, na área emocional, sentimental, espiritual. Pai, aonde foi, Senhor, que o inimigo deixou, ó Pai, um rastro de derrota, que o Senhor Deus nessa tarde venha estar mudando essa história, venha estar mudando, meu Deus, esse cenário, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, visita, meu Deus, lares agora, visita pessoas que estão nos hospitais, ó Pai. Nesses períodos, Senhor, nós temos vivido momentos difíceis, Senhor, com tantas pessoas passando por enfermidades, mas o Senhor Deus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Senhor sabe a causa, a necessidade de cada um. Toma agora nas tuas mãos, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor Deus, Pai, possa fazer prevalecer a tua vontade, o teu querer. Toma, Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, nos abençoa, nos livra de todo mal, nos reveste da tua armadura. Seja conosco, ó Pai, não só hoje, mas todos os dias. Que nós possamos ter uma tarde abençoada debaixo da graça e do poder do teu Espírito Santo. Assim eu oro, apresento cada família, cada lar, cada vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Esteja abençoando teus filhos e as tuas filhas. Amém. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.